Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo revisão. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 8666 de 1993. Essa é a lei que fala sobre as licitações e contratos administrativos. É basicamente a espinha dorsal de toda essa área da administração pública. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre licitações é o que é uma licitação, concorda? Mas se a gente não souber o que é uma licitação, tá difícil. Então, vou colocar um conceito aí na tela, que é um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala sobre o que é a licitação, e você vai ver que ele é bem didático, assim, é bem detalhista, né? O procedimento, a licitação, então, é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obras, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas a fim de se selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. Então, nós temos aí uma boa definição do que é a licitação. Então, mais ou menos essa definição, você já viu que para alienar bem, para contratar obra e serviço, para concessão de serviço público, a regra, lembra disso, gente, sempre, a regra é licitar. O que a lei faz é trazer algumas situações em que não se precisa licitar. Então, em geral, se a gente for pegar no macro, a regra é que toda contratação de serviço, obra, engenharia, alienação de bens móveis ou imóveis e tudo mais, seria por licitação. Essa é a regra, e aí nós temos aquelas exceções no artigo 17, 24, por aí vai, beleza? Então, segunda coisa, quem que está obrigado a fazer a licitação? Quem que está sujeito à Lei 8666? Nós temos a administração direta, a União, Estados, DF, municípios, que estão obrigados a fazer licitações. Nós temos na administração indireta as autarquias especiais, né, as agências executivas, as fundações públicas, as empresas de economia mista, as sociedades de economia mista, a prestadora de serviço público, exploradora de atividade econômica. Nós temos os delegatários de serviços para o público, né, que são as organizações sociais, as associações civis sem fins lucrativos. Então nós temos bastante gente aí que está no meio da licitação. Mas aí tem um problema, porque a lei faz algumas distinções em relação a essas entidades. Qual é a principal diferença? Por exemplo, as delegatárias de serviços públicos, elas não seguem a 8666 à risca, elas seguem os princípios licitatórios. Então, por exemplo, o Sistema S, ele não realiza a licitação exatamente como a 8666, ele realiza a licitação de acordo com o Estatuto Jurídico Próprio para licitações, que é aprovado pelo TCU. Então, tem alguns elementos aqui, eu vou mostrar para vocês as empresas públicas, né, e as delegatários de serviços públicos, as sociedades de economia mista também, elas obedecem um estatuto próprio, e até que esse estatuto fosse feito, valia a 8666. Quando esse estatuto foi feito e aprovado pelo TCU, vale esse estatuto. Lembrando que as empresas públicas exploradoras de atividade econômica, quem que são elas? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, elas não precisam realizar licitação nas atividades fins, ou seja, nas atividades comerciais delas, elas não precisam de licitação. Já pensou o Banco do Brasil fazendo uma licitação de contas? Olá, em concorrência, quem der o maior lance pode abrir conta aqui no Banco do Brasil. Quem der a maior proposta, ou um pregão, quem der o maior lance vai abrir. Não tem como, né? Então, para atividades fins, as empresas públicas exploradoras econômicas do mercado, elas não precisam realizar licitação. Afinal, como diz o Eli Lopes de Meireles, para quem quer alcançar um fim, tem que
fazer parte dos meios, né? Não pode falar, ah, não, eu quero isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, tem que fazer pelo jeito que o mercado faz realmente. Então lembra disso. A competência para legislar sobre licitações. Nós temos duas... antes de falar sobre a competência, tem um outro detalhe aqui legal, né? Nós temos os conselhos profissionais. Está aí na sua tela os conselhos profissionais. Em regra, os conselhos profissionais têm de licitar com a 8666, tá? Mas a OAB não. A OAB não precisa licitar, a OAB não precisa fazer concurso público, a OAB não precisa prestar contas, beleza? Lembra disso, a OAB está fora de tudo. Agora, em regra, tem que licitar conselho profissional também. Agora, quem que pode legislar sobre licitações e contratos? Nós temos regras gerais e regras específicas. A Constituição fala no artigo 37 que as normas gerais de licitação vão ser aplicadas pela União. E aí vai ficar para os estados e municípios editar as normas específicas. Só que se você vê a Lei 8666, dá uma lida nela, você vai ver que ela é bem específica, mas bem específica no fundo mesmo, né? Trata do detalhe. Então não sobrou muita coisa para o município legislar e para os estados legislarem, né? Então a Lei 8666 ela é dividida entre algumas cláusulas dela, alguns artigos dela são normas gerais e alguns artigos são normas específicas. As normas específicas da 866 só valem no âmbito da União. No âmbito dos estados e municípios, eles regulam esses artigos nas leis próprias para eles. Agora, então a Lei 866 tem normas gerais que são válidas para todo mundo, por exemplo, quais os tipos de licitações, cláusulas de contrato básica. Então isso é norma geral, todo mundo tem que seguir. E aí os estados e municípios podem alterar algumas cláusulas específicas, alguns artigos específicos, certo? Da mesma forma que a administração pública segue alguns princípios, que o direito constitucional segue alguns princípios, não podia deixar de ser diferente que a licitação e contrato seguisse alguns princípios licitatórios. E o objetivo da nossa revisão hoje é lembrar esses princípios. Vamos ver cada um deles? É rapidinho, você vai ver que em 10 minutos a gente matou isso. Então vamos lá. O primeiro princípio, obviamente, é o da legalidade. O que quer dizer o princípio da legalidade no âmbito da licitação e contratos? Quer dizer que a licitação, lembra lá, né? Legalidade, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Obviamente, no âmbito da licitação, a licitação ela é bem detalhada, os passos delas. Tanto as fases internas da licitação quanto as fases externas da licitação estão todas descritas na lei como devem ser feitas e como tal devem ser feitas. Deve ser seguido, o administrador tem que seguir a lei da licitação. Ele tem que fazer a licitação de acordo com a lei. Prazos, recursos, tudo tem que estar de acordo com a lei. Esse é o princípio da legalidade para licitação e contratos. O administrador só pode fazer a licitação na forma que a lei especifica. Aí nós temos o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade vem falar que a administração ela não pode fazer a licitação de uma forma pessoal, de uma forma direcionada. Ela tem que ser o mais impessoal possível, né, para poder fazer a licitação. Ou seja, o princípio da neutralidade. Lembrar a impessoalidade, você tem que lembrar da palavra neutralidade, porque a administração ela tem que ser neutra, ela não pode tratar as pessoas a partir de premissas que ela já tenha, entendeu? Ela tem que ser neutra no tratamento e na condução da licitação. Aí nós temos a isonomia. Esse princípio da isonomia ele está bem ligado ao princípio da impessoalidade também. Por quê? Porque o princípio da isonomia vem falar que você não pode tratar as empresas de maneira diferente.
a gente sabe que não é bem assim, né? Não é tratar de maneira diferente, nós podemos tratar os desiguais de maneira desigual. Tanto que você vai ver que nós temos algumas regras que protegem as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque elas precisam de uma proteção especial para estar em pé de igualdade de concorrência com empresas maiores. Então você vai ver que a isonomia, nesse caso, é tratar os desiguais de maneira desigual realmente, e pelo princípio da isonomia, você admite, você tem que tratar todo mundo igual, quem for igual, igual, e os diferentes de maneira diferente, de modo a reduzir a desigualdade e acaba até protegendo um pouco a indústria nacional nesse quesito, beleza? Nós vamos ver também o princípio da publicidade, ou seja, o princípio da publicidade ele está bem ligado aos atos administrativos, né? E ele vem falar aí da divulgação do procedimento, dos atos administrativos, porque querendo ou não, a licitação é uma sequência de atos administrativos e todos eles têm que ter ampla publicidade, ampla divulgação para ter validade, né? Porque senão você vai ver que cada modalidade de licitação tem um prazo mínimo, tem uma forma de publicidade do edital, dos atos referentes a ela. Então você vai ver que esse princípio da publicidade ele vai ser bem trabalhado na hora que a gente falar sobre os prazos de edital, de forma de publicação do edital. Você vai ver que a concorrência tem que publicar no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Já o convite, você pode só anexar um aviso da licitação no quadro de avisos da entidade, do órgão. Então você vê que já são formas de publicidade bem diferentes de acordo com o tanto que vai ser gasto nessa licitação, beleza? Agora nós vamos falar um princípio bem legal, que é o princípio da moralidade e da probidade administrativa. Tem uma briga doutrinária para falar sobre o significado de probidade. Eu adoto particularmente que probidade é sinônimo de moralidade, que não tem diferença. Tem uma leva de doutrinadores que adota essa posição e eu vou com eles, porque eu acho que probidade administrativa e moralidade, se não são sinônimos, estão muito, muito perto, entendeu? Estão bem próximos um do outro. Ou seja, a licitação ela tem que ter padrões éticos respeitáveis, ela tem que ser lisa, honesta. A administração também não pode querer englamberar e sacanear os contratados, entendeu? Ela tem que tratar os licitantes com respeito, ela tem que ter um objeto bem definido, ela tem que ser moral, né? Ela tem que estar condizente com os valores éticos e morais, com objetos legais, obviamente, né? Você só pode fazer licitação com objetos legais. Agora nós temos a vinculação a um instrumento convocatório, ou seja, ele obriga a administração a cumprir exatamente aquilo que está no edital. A gente fala que o edital é a lei daquela licitação propriamente dita, ou seja, ele vai estabelecer para a forma de julgamento, o objeto, as características do objeto, a quantidade, e a administração tem que se ater aquilo, ao tipo de licitação, a forma de julgamento, se vai ser melhor técnica, se vai ser melhor preço, melhor técnica e preço, e a administração é obrigada a seguir aquele edital. Por isso que, caso seja constatada alguma irregularidade no edital antes da habilitação dos concorrentes, é possível que a administração faça uma retificação do edital, e caso mude, essa retificação venha a mudar a essência das propostas, tem que dar um novo prazo igual ao que anterior para os licitantes reformularem as propostas. Então é justamente por esse instrumento, pela vinculação ao instrumento convocatório, que a administração pública ficou obrigada a seguir as regras que ela mesma impôs, né? Foi ela que fez essas regras, então ela tem que seguir obrigatoriamente. Aí nós temos o princípio do julgamento objetivo, ou seja, o julgamento ele não pode ser feito em critérios subjetivos. Tem que dar um jeito de fazer em critérios objetivos. Ah, Miguel, mas e limpeza? Não dá pra gente saber como que é limpeza, quantos funcionários, qual o valor.
tem uma instrução normativa, que fala, instrução normativa 2, que fala até sobre medidas, quanto que um funcionário limpa em média de um piso carpetado, de um piso frio, de um saguão, de um galpão, quanto que ele limpa de móveis, quanto que ele limpa de janelas. Então são critérios objetivos para o julgamento. Você só pode julgar uma proposta em cima de critérios objetivos, nunca em cima de critérios subjetivos. Nós temos a adjudicação compulsória. Esse princípio da adjudicação compulsória, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala uma coisa que é muito interessante, que esse nome induz ao erro. Porque parece que a adjudicação compulsória, parece que a administração é obrigada a adjudicar o contrato ao vencedor. Mas não é bem isso. O que fala esse princípio? Depois da homologação do resultado do concurso, né, que é uma das fases externas, a fase seguinte é a adjudicação, que é chamar o vencedor para assinar o contrato e tudo mais. Esse princípio da adjudicação compulsória fala o seguinte: depois da homologação, a administração, se for contratar, veja bem, porque até então criou-se uma expectativa de direito para o vencedor. Não tem direito subjetivo nem direito objetivo, apenas uma expectativa de direito. Por um motivo de força maior, por um motivo de conveniência e oportunidade da administração, pode revogar a licitação, beleza? Então, caso a administração vá contratar aquele objeto que foi licitado, ela é obrigada a contratar com o vencedor que foi homologado com o primeiro lugar. Ela não pode contratar com o segundo, terceiro ou quarto colocado daquela licitação. Ela é obrigada a contratar com o primeiro colocado se ela for contratar. Veja bem, não é porque houve a homologação da licitação que a administração é obrigada a contratar. Mas, se ela for contratar, tem que ser com o vencedor. Não pode ser com o segundo colocado, com o terceiro, com o quarto. Beleza? É isso que fala esse princípio da adjudicação compulsória. Cuidado para não achar que esse princípio fala que a administração é obrigada a contratar se ela licitou. Não é isso. Entendam isso, gente. Se a administração pública for contratar, ela é obrigada a contratar com o vencedor da licitação que foi homologado. É isso que esse princípio fala, beleza? Então, depois da adjudicação compulsória, nós temos o devido processo legal e ampla defesa. Ou seja, impõe-se a chance do devido processo legal, principalmente, por exemplo, você vai revogar um contrato, você vai anular um contrato, você vai dar uma penalidade para o contratado, ele precisa de um devido processo legal para você fazer essa penalidade e precisa dar chance de defesa para esse contratado. E aí nós temos, então, o último princípio, que é o princípio da eficiência. Ou seja, o que fala esse princípio? Vamos supor que você tem que adotar o processo licitatório mais eficiente para o caso que você está... para o caso concreto. Ou seja, imagina o seguinte: você tem várias modalidades de licitação. Não tem concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Aí lá nas leis você vai ver que você não pode usar convite por um valor de objeto de tomada de preço. Mas você pode usar a tomada de preço para um valor de objeto de convite, de modalidade convite, como você pode usar uma modalidade de concorrência para um objeto do valor convite. Só que o princípio da eficiência vem para falar que não, você vai gastar uma grana para fazer uma concorrência numa coisa que você poderia comprar por convite e que não vai diferenciar, não vai dar uma grande mudança, uma grande economia para a administração. Então você não pode, você tem que fazer tudo de forma mais eficiente. Beleza? Então esses são os principais princípios da licitação que estão até na 866, alguns expressos, outros implícitos. Beleza, pessoal? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as hipóteses de dispensa, de dispensabilidade
e de inexigibilidade. Então a licitação pode ser dispensada, dispensável e inexigível. Tem bastante diferença entre as três e nós vamos falar isso no próximo vídeo. Bons estudos, espero que vocês estejam gostando e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.